Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Nono ano, primeiro capítulo. Capítulo 1. Crédito, oportunidade ou perigo. Estamos começando um novo ano de muitos desafios e, ao mesmo tempo, encerrando um ciclo muito importante da nossa formação, o ensino fundamental. A passagem para uma nova etapa é um momento de muitas expectativas, e de revermos muito do que vivenciamos. Já aprendemos a importância de tomar decisões de forma calculada, a desenvolver nossa criatividade e nossos comportamentos empreendedores, a cuidar das finanças pessoais e familiares de forma responsável, entre muitas outras vivências. Nesta jornada, que começamos agora, vamos enriquecer nossos conhecimentos empreendedores aliado ao passo a passo de como planejar um negócio, e você certamente já aprendeu que um bom planejamento é fundamental para concretizar qualquer sonho ou projeto. Além de planejar um negócio, conheceremos um pouco mais sobre transações financeiras fundamentais para seus futuros negócios e sua vida financeira pessoal. Não podemos deixar de falar em comportamento. Independente de desejar ter ou não o próprio negócio, temos um futuro pela frente, é fundamental pensarmos em como o construiremos desde já. Precisamos edificar nosso futuro como uma formiguinha, no seu trabalho incessante, grão em grão. Por isso, vamos conhecer a Previdência e compreender a importância de pensar nela cada vez mais cedo. Prepare as ideias e seja bem-vindo. Para início de conversa. Crédito, edificando projetos. Início de ano na escola é sempre o momento de dividir as novidades com os colegas, não é verdade? Os amigos, Larissa, Luana, Paulo e Sérgio, estudam juntos há muitos anos e estão sempre dividindo seus desafios e suas conquistas. E quem começou o ano cheia de novidades foi a Luana, ela está de mudança. Seus pais estão realizando um sonho, ter a casa própria, e Luana está aprendendo muito com esse momento, pois ela acaba de descobrir que os preparativos vão bem além de encaixotar e organizar objetos. Isso porque, para adquirirem a casa própria, os pais de Luana precisaram recorrer a uma linha de crédito em um banco, algo mais ou menos assim: o banco antecipa uma quantia para o vendedor do imóvel, e os pais de Luana vão pagando mês a mês ao banco. Pois é, além de emocionar os pertences, a família de Luana adquiriu um compromisso financeiro a ser pago todo mês por um período relativamente longo. Além disso, é necessário pensar nas despesas com a mudança, reparos no imóvel, novas instalações, etc. Ou seja, para que o sonho da casa própria não se transforme em um pesadelo, eles estão planejando cada etapa com muita cautela, e isso vai exigir algumas mudanças de hábito e economias, pelo menos a curto e médio prazo. Mas já aprendemos que nossas decisões financeiras são assim, não é verdade? Precisamos eleger prioridades e renunciar, muitas vezes, a prazeres menos prioritários. A maioria dos cidadãos e das famílias precisa recorrer a operações de crédito antes de realizar projetos que envolvem quantias maiores, como a compra de um imóvel ou automóvel, a abertura de um negócio, o financiamento de um intercâmbio ou de uma viagem internacional. A partir de agora, vamos conhecer melhor esse tipo de transação financeira, que está longe de ser um bicho de 7 cabeças e que, se utilizada com sabedoria, pode nos ajudar a realizar sonhos. Discutindo o conteúdo. Compreendendo o crédito. Como vimos, a família de Luana está prestes a realizar um sonho e, para tanto, assim como muitas famílias brasileiras, recorreu a uma operação de crédito. Você certamente já deve ter ouvido alguém falar em créditos de celular, cartão de crédito, créditos para games, etc. Para pensar o que isso significa, vamos entender cada um desses exemplos. Crédito de celular ou games: antecipamos o pagamento de uma quantia que nos dá direito a usar uma quantidade X de serviços de telefonia e dados móveis ou games. Cartão de crédito: pagamos por um produto ou serviço mesmo que ainda tenhamos aquela quantia. A operadora do cartão antecipa a quantia ao vendedor. O que essas operações têm em comum? A antecipação do dinheiro. Quando inserimos créditos em nosso celular ou em uma loja de games, pagamos antecipadamente por um serviço que ainda vamos utilizar.
Quando realizamos uma compra no cartão de crédito, estamos adquirindo antecipadamente o bem, para só depois pagar por ele. Alguém pagou ao vendedor, e nós pagaremos a esse alguém pelo dinheiro que utilizamos. Antecipação é a palavra-chave. Chamamos de crédito uma transação em que uma usuária toma decisões financeiras usando recursos de terceiros, ou seja, antecipamos uma quantia que só conseguiríamos acumular futuramente, mas que precisamos dela neste momento. Quando falamos de recursos de terceiros, podemos falar tanto de pessoas quanto de instituições. Imagine que você foi à escola e esqueceu o dinheiro do lanche em casa. Na hora do intervalo, você, naturalmente, estava com fome, e sua amiga emprestou-lhe a quantia necessária para que você se alimentasse e, no dia seguinte, você a reembolsou, conforme combinaram. Naquele momento, você usou o dinheiro de terceiros, sua amiga, para realizar uma necessidade presente, comer, sob a promessa de devolver o recurso no dia seguinte, futuro. Essa é uma transação pessoal, baseada nas leis de confiança e na empatia que vocês têm uma pela outra. Esse tipo de acordo é bem comum e bastante simples, mas o que nos interessa mesmo é compreender as operações de crédito realizadas em instituições envolvendo quantias maiores, garantias mais rigorosas e prazos mais amplos. Sabemos que o sistema financeiro é um conjunto de instituições que conectam poupadores e tomadores de empréstimo em condições mais seguras possível. Por isso, instituições financeiras, como bancos, reúnem uma série de critérios e condições para garantir aos seus clientes crédito e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos de inadimplência, o famoso calote. Assim, para conceder dinheiro àqueles que o solicitam, o banco precisa analisar o perfil do cliente da operação de crédito que ele precisa, de forma a minimizar o risco de ter prejuízo. Risco, incerteza e retorno, o que isso tem a ver com minha vida financeira? Você certamente já ouviu as palavras risco e incerteza e talvez até as tenha utilizado como sinônimos. Será? Risco e incerteza têm realmente algo em comum, o fato de não termos como prever o futuro. O que temos são informações sobre o presente que nos ajudam a projetar cenários futuros mais prováveis. As ideias de risco e incerteza estão ligadas a essa informação. Imagine duas situações. Você precisa se deslocar em uma cidade, que tradicionalmente tem trânsito caótico durante um horário de pico, para fazer uma avaliação muito importante, e você não pode perdê-la sob hipótese alguma. Situação 1. Você dispõe de um aplicativo que lhe mostra o nível de congestionamento nos caminhos possíveis e, com base nessa informação, até estima uma previsão da duração de seu trajeto. Com base nisso, você calcula o melhor horário para sair de casa e o melhor percurso. Situação 2. Sem recurso algum e sem ter o hábito de se deslocar regularmente por aquele caminho, você estima o melhor horário e o melhor percurso. Qual é a diferença entre essas duas situações? É a quantidade e completude das informações. No primeiro caso, podemos falar em risco. Se você possui mais informações em tempo real sobre os melhores percursos, saberá se está acontecendo algum protesto ou acidente que congestione o caminho, entre outras possibilidades. O risco de se atrasar ainda existe, pois, o futuro é incerto. Imprevisto de qualquer natureza pode acontecer durante o trajeto. No entanto, você fez a sua escolha com um volume considerável de informações, permitindo-lhe conhecer os riscos e as probabilidades. No segundo caso, você age sob alto grau de incerteza, existe pouquíssima informação sobre seu percurso e há muito mais incerteza acerca da ação de sair. Pode haver uma interação e escolher seus próprios indicadores de incerteza para tomar a decisão correta. Transações financeiras, em geral, são transações de risco. Por isso, existe uma série de informações que as instituições reúnem para formar a base de concessão de crédito a determinada cliente, reduzindo o grau de incerteza dessas operações. Os bancos podem avaliar se sua renda mensal é compatível com o pagamento das suas parcelas, se você tem histórico de bom pagador, se você já possui outras dívidas em curso, sua idade, sua escolaridade, enfim, uma série de indicadores financeiros, etários, comportamentais, etc.
Com o maior número possível de informações, uma instituição financeira calcula o risco que ela correrá ao conceder o crédito. Por exemplo, se você quer tomar um empréstimo e pretende pagar em parcelas que correspondam a mais da metade do seu salário, o banco calcula que há alto risco de você não conseguir honrar seu compromisso. E qual é a relação desse risco com o retorno das transações financeiras? Já aprendemos que, quando usamos o dinheiro de terceiros, pagamos uma espécie de aluguel do dinheiro, chamado juros. Esses juros são cobrados em percentuais sobre o valor emprestado. Pois bem, quanto mais arriscada é uma transação, maiores serão as taxas de juros, pois as instituições financeiras cobrarão mais caro pelo aluguel do dinheiro dado em empréstimo, já que existe maior risco de perdas. Imagine o seguinte: se você aluga um apartamento para alguém que tem maior probabilidade de danificá-lo, é bem razoável que você cobre mais caro para cobrir eventuais perdas, não é verdade? Por isso, é sempre bom lembrar: maior risco, maiores taxas. As operações de crédito são uma ferramenta para que a maioria das pessoas realize projetos maiores. Por outro lado, também recorremos a operações de créditos para necessidades mais imediatas ou não planejadas, oportunidades ou mesmo desejos momentâneos. Realizar projetos, trocar de carro, realizar uma reforma na casa. Necessidades inesperadas, adoecer subitamente e precisar de um medicamento, precisar comprar um livro para um trabalho que surgiu. Oportunidades, o curso que desejava realizar há muito tempo está abrindo nova turma. Desejos momentâneos, um sapato belíssimo na vitrine, e você sem grana na carteira. Nem precisamos dizer que usar crédito para este fim é nada interessante, não é? Assim como existem situações distintas que motivam alguém a buscar crédito, também existem modalidades diferentes, levando em consideração os seguintes fatores: valor obtido, juros cobrados, distância do dinheiro, prazos de pagamento, relacionamento da pessoa com aquela instituição financeira e, consequentemente, grau de confiança e incerteza. Por isso, vamos conhecer algumas transações de crédito mais comuns e seus usos principais. O cartão de crédito é, certamente, a transação mais conhecida de todos nós e a que mais pertence ao nosso cotidiano. Por meio de um cartão individual, e geralmente operado sob senha, o usuário paga pela aquisição de um bem ou serviço sem utilizar dinheiro físico e sem tirar dinheiro da sua conta. Uma vez que o banco concedeu aquele cartão ao seu cliente, significa que este já possui uma espécie de empréstimo pré-autorizado, que ele pagará via futura integralmente ou de forma parcelada. Isso significa que eu posso pagar qualquer valor com meu cartão de crédito. Não? Como vimos, os bancos realizam diversas análises para reduzir o risco das transações financeiras de que eles participam. Por isso, o cartão de crédito apresenta um limite de uso, que é estipulado pelo banco com base na análise dos seus dados e na sua capacidade de pagar. Caso você não cumpra com os seus pagamentos, o uso desse cartão pode ser bloqueado até que você regularize sua situação. Mais uma medida de segurança para evitar perdas do banco e maior endividamento do cliente. Cartões de crédito normalmente são utilizados para compras de valores pequenos a médios. É importante que utilizemos esse recurso para aproveitar oportunidades ou realizar compras quando surgem necessidades e estamos sem reservas. Compras de rotina ou compras por impulso não devem ser feitas no cartão de crédito, pois isso pode resultar em uma bola de neve de dívidas. O mesmo cuidado vale para o cheque especial. Assim como o cartão de crédito, ele equivale a uma modalidade em que o usuário já dispõe de um limite pré-aprovado, que, teoricamente, está acomodado ao saldo da sua conta bancária. Ele fica ali, disponível para ser usado quando necessário. Mais uma vez, o perigo envolvendo essa modalidade é sobre a utilização comportamental. Há usuários que veem aquela quantia na conta e inconscientemente a incorporam à sua renda, passando a usá-la regularmente como se fizesse parte das suas receitas. Neste caso, é fundamental que o usuário esteja ciente, pois o cheque especial tem taxas de juros altíssimas, justamente por ser um crédito de emergência ao qual o usuário recorre sem precisar de análise prévia.
como sabemos, maior risco, maiores taxas. Já um empréstimo propriamente dito funciona de maneira diferente. Um cliente solicita a uma instituição financeira uma quantia e sela junto a esta instituição um acordo referente à forma de pagamento, às taxas, aos prazos, etc. A destinação do valor obtido via empréstimo fica a critério do cliente, pode ser uma reforma, uma mudança, uma compra de medicamentos, a aquisição de uma dívida, entre outras situações. Os empréstimos podem ser consignados, ou seja, o cliente paga suas parcelas à instituição financeira de forma automática, o salário já é depositado na conta do tomador de empréstimo com essa quantia descontada, que segue para o credor. Nesse caso, quanto mais segura for a renda do tomador de empréstimo, menor o risco que a instituição financeira corre. Por isso, aposentados e pensionistas recebem várias ofertas de empréstimo consignado, eles não correm o risco de perder o emprego e, consequentemente, a renda. O financiamento é uma transação financeira em que o valor concedido pela instituição ao cliente é destinado a uma finalidade específica. Neste caso, o cliente que solicitou financiamento não recebe o dinheiro, essa quantia é destinada ao vendedor do bem ou serviço que será financiado. Por exemplo, quando financiamos um imóvel, como no exemplo apresentado no início deste capítulo, o banco entrega o valor diretamente ao vendedor do imóvel, e o cliente do banco devolve ao banco geralmente sob a forma de parcelas mensais. Existem casos em que o bem financiado funciona como uma espécie de garantia, podendo ser tomado de volta pela financeira caso o cliente não consiga honrar suas parcelas. Operações financeiras ocorrem no regime de juros compostos. Assim, se eu solicito um empréstimo parcelado em 10 meses com juros de 2% ao mês, não significa que pagarei 20% ao ano. Isso porque esses 2% vão incidir mensalmente no valor acumulado. Por isso, quanto mais longo o período do parcelamento, mais juros pagamos, pois vamos pagando juros em cima de juros. Imagine que eu solicite R$ 500 para pagar em 10 parcelas mensais com juros de 2% ao mês. Inicialmente, 500 divisão 10 igual 50. Parcela 1, 50 mais 2% igual 51. Parcela 2, 51 divisão 2% igual 52,02. Parcela 3, 52,02 divisão 2% igual 53,06, e assim sucessivamente. Por isso, alguns riscos das operações de crédito são comportamentais. Por exemplo, quando compramos algum produto parcelado, muitas vezes não prestamos atenção ao preço do bem ou à taxa de juros que incide nas parcelas. Outro problema é quando assumimos parcelas demais e chegamos ao ponto de criar um volume de dívidas que compromete parte considerável da nossa renda. Isso termina por nos obrigar a pagar despesas mensais regulares, como alimentação e contas de consumo, usando o cartão de crédito, o que cria uma situação chamada endividamento crônico, pois sempre solucionamos uma dívida gerando outra. Então, agora que você sabe como funcionam as operações de crédito, já deve ter percebido que o crédito não é um herói nem um vilão. É tão somente uma ferramenta para viabilizar a aquisição de bens e serviços e pode ser nossa melhor amiga ou pior inimiga, dependendo de como a utilizamos. Ou seja, use com sabedoria.